Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.7, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Calcule a integral tripla. Integral tripla na região E da função 6xy dv, onde E está abaixo do plano z igual 1 mais x mais y, e acima da região do plano xy, limitada pelas curvas y igual a raiz quadrada de x, y igual a 0 e x igual a 1. Bom, temos que calcular a integral tripla, mas precisamos dos limites de integração. Então, temos a condição primeiramente. Os limites de z estão bem claros aqui, ó. Ele diz que a região E está abaixo desse plano. Se está abaixo, significa que isso aqui está limitando superiormente o z. Está acima da região do plano xy. No plano xy, z é igual a 0. Então, dessas condições, a gente já pode encontrar o limite de z. Ó. Z tem que estar entre acima de 0, então z é maior que 0, e tem que estar abaixo de z igual a 1 mais. Ah, mas isso eu não consegui identificar dessa forma qual que está abaixo, qual que está acima. É só ver pelos valores, né? Se a gente zerar o x e o y, aqui o z dá 1 e aqui o z já é 0. Tem achado o limite de z, agora a gente já precisa achar o de x e de y. Então a gente vai para o plano xy e vai representar as curvas que foram dadas. Então, para facilitar, fazer aqui o esboço da região. Então, a gente tem lá x e y igual a raiz quadrada de x. O comportamento dessa função é parte do 0 e 0, não existe valores negativos. Aí, eu vou marcar aqui para o x o ponto como sendo 1, e aqui o ponto sendo 1. A raiz de 1 dá 1. Essa curva, ela é dessa forma aqui. Quando for 4, né, o x for 4, o y dá 2, e essa curva continua nesse sentido. Isso aqui é y igual a raiz de x. O que mais que temos aí de curva? Né? Temos a reta y igual a 0. Y igual a 0 é exatamente o eixo x. Y igual a 0. E x igual a 1. X igual a 1 está aqui. É uma reta paralela ao eixo y. Isso seria x igual a 1. Então, a região no plano xy é dada por essa região aqui. Quais os limites de integração? Aí eu posso escolher tipo 1 ou tipo 2. Eu vou fazer do tipo 1, que é primeiro integrando em y. Então, qual a limitação de y? Vai de 0 até a curva. De 0 até a curva em toda a região. Então, de 0 até a curva. A curva é a raiz de x. Enquanto os limites de x tem que ser constante. X começa aqui, que é 0, e vai até aqui, a reta, igual a 1. Então, agora a gente tem os limites de integração. A gente pode calcular a integral tripla. Então, vamos escrever lá, ó, integral tripla. A função é de 6xy. A primeira integração diferencial é em relação a z, que tem uma função de duas variáveis. Então, primeiro, dz, que está variando de 0 a 1 mais x mais y. Depois vem o diferencial, que tem os limites variando em função de uma variável, que é o y, está variando em função de x. Então, vem o dy, que vai de 0 a raiz de x. E, por último, vem o diferencial dos limites constantes, dx, que vai de 0 a 1. Agora temos uma integral aí do tipo iterada e é só resolvê-la. Vamos resolver. Começamos sempre de dentro para fora. Então, vamos fazer a integral em relação a z primeiramente. Então, temos aí, copia de 0 a 1. Tá? Aí, copia aqui de 0 a raiz de x. Esse termo 6xy é constante em relação a z. Então, copia aqui fora, 6xy. Vai sobrar só a integral de dz. A integral de dz da z, que varia dos limites de 0
A1 mais x mais y. Depois, iremos fazer a integral aí em dy, depois dx. Substituindo os limites de integração ali, podemos aqui reescrever integral de 0 a 1, integral de 0 a raiz de x, 6xy. Substituindo os limites de integração para z, vai ficar o superior menos o inferior. O inferior é 0, a gente substitui só o superior. Ou seja, onde era z, a gente vai substituir por toda essa função, que é 1 mais x mais y. Depois, vamos ter aí integral dy dx. Agora, a gente vai fazer a próxima integral, aqui, que é em relação a y, tá? Então, vamos poder reescrever integral de 0 a 1. Como a gente vai fazer a integral em relação a y, esse termo aqui, 6x, eu vou tirar, porque ele é constante. Então, fica aqui 6x. E para facilitar a próxima integral, que é a integral de 0 a raiz de x, vou fazer a distributiva com esse y aqui. Então, multiplicar esse termo e esse termo aqui. Então, fica y, aí, mais xy, mais y quadrado, dy, e depois eu vou fazer a integral em dx. Então, a integral que vamos realizar agora é essa integral aqui. Então, podemos copiar integral de 0 a 1, aí o 6x que era constante, que está multiplicando, aí a integral de y, né? Vou colocar aqui, ó, da y quadrado sobre 2. Aí mais a integral de xy da x, copia que é constante, a integral de y quadrado sobre 2. E a integral de y quadrado, y ao cubo sobre 3. Fecha aqui, variando dos limites de 0 a raiz de x. Depois tudo, vou fazer a integral em dx. Então, substituindo os limites de integração, agora para y, copia aqui, integral de 0 a 1. Se quiser tirar esse 6 aqui, pode tirar que é constante, o x permanece ali dentro. Aí aqui, substituindo os limites de integração, onde era y aqui, ó, a gente vai substituir por raiz de x. O 0, que é o limite inferior, não precisa, porque vai zerar todos os termos. Então, a gente vai ter aí, onde era y fica raiz de x, que fica ao quadrado, sobre 2. Aí, mais x sobre 2, vezes raiz de x ao quadrado, mais raiz de x ao cubo sobre 3. E tudo isso integral em dx. Simplificando para poder fazer a integração em relação a x, fica 6 vezes a integral de 0 a 1. Aí aqui, vou deixar o x, vou simplificar aqui dentro primeiro para todo mundo entender. Raiz de x ao quadrado, a raiz corta com o quadrado, fica só x, então fica x sobre 2. Aqui, raiz de x ao quadrado, raiz de x corta com o quadrado, fica só x. X vezes x dá mais x quadrado sobre 2. Raiz de x ao cubo, a raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, tá? E x elevado a meio ao cubo, a gente multiplica os expoentes. Então, fica x elevado a 3 meios. Então, fica mais x elevado a 3 meios sobre 3. Isso daí, dx. Agora, antes de fazer a integração, a gente faz a distributiva aqui. Então, a gente vai ter 6 vezes a integral de 0 a 1. Aqui vamos ter x quadrado sobre 2, multiplicando esse x. Aqui vamos ter mais x ao cubo sobre 2, multiplicando por x. E aqui, multiplicando por x, somos expoente, né? O expoente aqui é 1. 1 mais 3 meios, que é 1,5, mais 1 dá 2,5, que é a mesma coisa que 5 sobre 2, dividido por 3. Tudo isso integral em dx. Então, vamos ter aí 6 vezes, realizando a integral, que eu copio o meio, que é constante, integral de x ao quadrado, dá x ao cubo, sobre 3. Mais, aqui o meio é constante, copia, a integral de x ao cubo, dá x à quarta, sobre 4.
mais aqui 1/3 é constante, copia, a integral de x elevado a 5 sobre 2, soma 1, fica x elevado a 7 sobre 2, dividido por 7 sobre 2. Tudo isso daí variando dos limites de 0 a 1. Então, vamos ter 6 vezes, substituindo aí, onde era x, a gente substitui por 1, não precisa substituir limite inferior que é 0, vai zerar esse termo e esse termo, né? Então, vamos ter aqui, multiplica esses dois termos, fica 1/6, onde era x, a gente põe 1, que fica ao cubo, aqui multiplica esses dois termos, fica mais 1/8 vezes, aqui onde era o x, a gente põe 1, elevado à quarta. Aqui esse 2 está dividindo, vai lá em cima multiplicando, fica 2. Aqui esse 3 multiplica o 7, fica 21. E aqui onde era o x, a gente substitui por 1, elevado a 7,5. Aqui dá 1, aqui dá 1, e aqui também dá 1. Então, a gente vai ter 6 vezes 1/6, mais 1/8, mais 2 sobre 21 avos. Fazendo essa conta aí de fração e multiplicando por 6, a gente vai achar um valor de 65 sobre 28 avos, que é o resultado da integral tripla. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!